Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando, trazendo alguns princípios da palavra de Deus que podem ser sementes de esperança para o nosso ano de 2024. A gente faz os nossos propósitos, mas que eles sejam baseados na palavra de Deus. E hoje eu quero falar de uma semente muito importante. Mude a forma de você falar em 2024. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o seguinte: E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mude a sua forma de falar. Uma forma de gerar a palavra do Senhor é mudar a nossa forma de falar. Novamente, pode parecer uma coisa simples, mas não é algo que prestamos muita atenção. Muitas vezes dizemos coisas que Ele não está dizendo. A nossa linguagem precisa alinhar-se à linguagem de Deus. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja aquilo que Ele falou. Nós vemos muitas pessoas que ouviram Deus dizer coisas incríveis sobre o propósito dele para as suas vidas, os pensamentos dele a respeito das pessoas, sobre a sua identidade, seu chamado, suas famílias, suas finanças, suas carreiras. Mas o que dizem não se alinham com aquilo que ele disse. A Bíblia ela é muito clara em relação ao que Deus pensa a nosso respeito e aos seus planos para nós. Mas para muitos de nós, isso não muda o que dizemos. E se não mudar a nossa mente, nada se transforma. Tudo acontece pela transformação da nossa mente, por meio da palavra de Deus. Continuamos a deixar, às vezes, os nossos sentimentos, como vimos, serem levados pelo que nós falamos, em vez de pelaquilo que Deus falou. As promessas de Deus podem não ter se manifestado completamente em sua vida ainda. Talvez você ainda não possa vê-las com os seus olhos. Mas se Ele disse algo a seu respeito, de planos que Ele tem a seu respeito, então é isso que você é e é nisso que você deve crer. E você precisa mudar o modo como você fala sobre a sua própria vida, para que ela se alinhe àquilo que ele falou. Você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? É aquilo que Deus falou a seu respeito, os pensamentos que ele tem ao seu respeito. Uma vez que você ouve o que Deus está te dizendo, você precisa alinhar a sua linguagem à dele. E tudo que você pode dizer, a única coisa que é permitida dizer, é dizer aquilo que Deus já tem falado a ti. Sobre essas coisas que Deus tem falado, você deve orar a Deus e buscar por meio da palavra de Deus. Nossos sentimentos, eles são inconstantes, mas Deus, ele nunca muda. Mude o seu modo de falar e desafie as pessoas a fazerem o mesmo. Às vezes não parece real, mas nós somos chamados, convidados a andarmos pela fé e não pelaquilo que nós vemos. Você sabe o que é mais real do que aquilo que você está vendo ou sentindo? Novamente, é aquilo que ele disse para nós. E aquilo que Deus fala para nós por meio da sua palavra torna-se então primordial. A próxima coisa a fazer para gerar uma palavra do Senhor é torná-la primordial, torná-la o seu foco. A palavra de Deus não pode ser algo secundário em nossas vidas. Você poderia imaginar fazer algo secundário que não resulta em nada porque você não observa aquilo que a palavra de Deus
e as promessas de Deus e aquilo que Deus tem falado para nós? A palavra de Deus não é algo que nós devemos visitar de vez em quando, ler de vez em quando, porque aquilo que nós geramos mantém-nos segura, que traz segurança, que traz senso de pertencimento, de valor, de amor, de salvação, de competência, é aquilo que Deus pensa a respeito do seu povo. E isso nós precisamos ter perto de nós o tempo todo. Apenas quando a palavra de Deus permanece em nós, ela chegará ao seu objetivo e se completará. Então nós devemos nos preparar para ela. A última forma de gerar uma palavra que Deus tem ministrado na sua mente, no seu coração e tem trazido por meio da sua palavra, do estudo da palavra, da leitura de um livro ou algo que o Espírito Santo de Deus tem gerado na sua mente, no seu coração, é permitir que ela permaneça em você. Então você deve preparar-se para ela. Você deve, como eu falo, para algumas pessoas, quando Deus te dá uma palavra a respeito de algo, algum propósito na sua vida, você deve fazer o quê? Você deve regar esta palavra com oração. E ela deve fazer parte, então, das suas meditações. Uma história em 2 Reis 4 nos ilustra de forma interessante esta preparação. Eliseu encontrou uma viúva que estava prestes a vender seu filho como escravo para pagar suas dívidas. Ela chamou então Eliseu e ele lhe perguntou o que mais ela possuía. Ela respondeu que tinha uma vasilha de azeite. Ele então a instruiu a pedir emprestado a todos os seus vizinhos mais vasilhas e que então trouxesse para casa. 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6, assim. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. O azeite parou de jorrar na última vasilha. O que nos leva a pensar, será que se tivesse mais vasilhas, haveria mais azeite? Creio que o nosso nível de preparo determina o nível de derramamento. Não significa que depende de nossas ações, mas nós estamos envolvidos naquilo que Deus quer fazer. Se Ele diz que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e esses pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, então nós precisamos crer que Deus está envolvido naquilo que Ele quer fazer. Não nos recostamos sem fazer nada. Não, a fé ela é ativa e a fé é viva. Quando aquilo que Deus fala para nós fazermos por meio do seu Espírito Santo, ou por meio da sua palavra, ou por meio de uma circunstância, ou por meio da palavra de alguém, ou por meio da igreja, Ele sempre quer que nós coloquemos a nossa fé em ação dentro dessa palavra. Quando cremos em Deus, começamos a nos preparar para o que Ele nos mandar preparar. Você precisa entrar em um modo de preparação. Não importa quão pequeno pareça, você deve colocar as suas mãos em algo. Nós precisamos perguntar às pessoas o que Deus tem dito a você. O que você tem feito a respeito disso que Deus tem falado e ministrado em seu coração. São conversas como essas que podem ajudar as pessoas, então, a começarem a agir dentro daquilo que Deus tem falado a respeito delas e dos planos e dos propósitos que Deus tem para a vida delas. Às vezes as pessoas admitem não estarem fazendo nada para preparar para as palavras que Deus tem entregado a elas. Muitas vezes a gente vê pessoas fracassarem em se preparar. A primeira é que, na verdade, elas não creem na palavra e que Deus tem algo
algum propósito, algum sentido, algum significado para a vida. E a palavra de Deus diz que todas as coisas, elas nos acontecem e elas sempre terão um propósito. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos entender que podemos dizer que umas pessoas creem e outras não creem na palavra. Muitas até leem a palavra, até meditam, até decoram, mas elas não creem nessa palavra. Como nós sabemos que Noé acreditou em Deus? Ele começou construindo a arca. Como sabemos que Ana creu em Deus? Porque ela parou de chorar e foi para casa esperar o seu filho. Segundo elas, não querem fazer coisas que parecem pequenas comparadas com a tarefa que Cristo colocou para elas. E a palavra de Deus, nós não podemos ignorar os pequenos começos, as coisas pequenas que Deus nos pede para nós fazermos. Muitas pessoas acham que as coisas são pequenas demais para elas ou não são dignas de se gastar algum tempo em oração, em preparar ou se preparar para essa palavra. Não compreende que as pequenas coisas em que estão sendo fiéis é justamente aquelas que Deus quer que a sua fé entre em ação. As pequenas coisas são preparações para aquilo que Deus chamou você para fazer. Muitas pessoas podem serem prejudicadas por indecisões, por acharem que esta palavra ou não é Deus falando com elas. Não querem tomar decisões erradas, então não tomam decisão alguma. Mas não decidir é sempre a pior decisão. A diferença entre as pessoas que fazem algo e as pessoas que não fazem é que as pessoas que fazem, realmente fazem algo. Existe algum ponto importante que nós precisamos entender. Muitas pessoas nunca saem dos seus desertos, pois têm tanto medo de tomar uma decisão errada que decidem não fazer nada. Deus não pode guiá-las se você estiver parado, indeciso. A simples verdade é que você precisa envolver-se com o que Deus disse a você. É muito importante a gente entender. Nós precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que Deus tem dito para nós, pelo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nossas mentes e em nossos corações. O medo do fracasso é algo forte. Para alguns, acho que o fracasso é a pior coisa que pode acontecer. Portanto, configuram-se de nunca falhar, então não fazem nada. O que nós precisamos entender que se Deus tem sonhos, Ele vai nos falar. Se Ele tem propósitos a nosso respeito, Ele vai nos indicar, vai nos sinalizar. E o primeiro movimento que nós precisamos fazer é orar. Então, em cima daquilo que Deus tem trazido para nós. Nós precisamos compreender que a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactam o mundo e os que não impactam é aqueles que impactam não têm medo de falhar por Deus. Vá atrás das coisas que Deus tem falado a você, mesmo que isso seja assustador. Não deixe que o medo paralise por meio daquilo que Deus disse a você. Você não é tão frágil quanto imagina. As coisas podem não acontecer exatamente como você planejou, mas você estará indo em frente, recusando-se a ficar neutro ao que Deus falou e ministrou no seu coração. Você está sendo um verdadeiro filho e filha do seu Pai, e não há sucessor maior do que esse. Que Deus abençoe você. Lembre-se, mude a sua forma de falar. Compreenda aquilo que Deus tem falado e ministrado em seu coração. Vele isso por meio de palavra. Ponha sua fé em ação. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!